você terá sempre onde morar. Glória a Deus, aleluia. Aqui esse salmo é tremendo, viu? Ele falando que o Senhor, Ele é um Deus que, aleluia, é fiel, um Deus que não nos deixa, aleluia, desamparado, decepcionado, um Deus que não nos deixa passar fome, necessidade, aleluia. Ele é um Deus que provê, Ele é um Deus que sustenta, Ele é um Deus que nos dá vida e vida com abundância. Diga graças a Deus, aleluia. Esse é o versículo, Senhor, aleluia, colocou no meu coração, e ainda vai falar nessa noite pelos louvores, pela ministração, aleluia. Se nós cremos, nós vamos ver a glória do Senhor. Se creres, verá a glória de Deus. Não sairemos daqui da mesma maneira que entramos, porque Ele é bom e a sua misericórdia para sempre. Amém? Bem forte para Jesus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, vamos cantar Corinho para Jesus. Corinho de fogo. E quando nós estamos cantando, os corinhos profetizando através do louvor cantado, e Jesus está trabalhando, salvando e curando e libertando. Glória a Deus, aleluia. O nome de Jesus é poderoso. Ele salva, Ele cura, Ele liberta. Esse é o nome do poder. É o nome de Jesus. Glória a Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O nome de Jesus é poderoso. Salva, cura e liberta. O sangue de Jesus é poderoso. Perdoa e protege. Jesus é o caminho, é amor, o caminho. Jesus é a verdade, é a morte, a verdade. Jesus é a vida, a morte, é a vida. O nome de Jesus é poderoso, a cura e liberta. Jesus é poderoso, perdoa e protege. Jesus é o caminho, é amor, o caminho. Jesus é a verdade, é amor, a verdade. Jesus é a vida, a morte, a vida. O nome de Jesus é poderoso, salva, cura e liberta. O sangue de Jesus é poderoso, perdoa e protege. Jesus é o caminho, é amor, o caminho. Jesus é a verdade, é amor, a verdade. Jesus é a vida, a morte, a vida. Todo posso, aquele que fortalece. 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 Ele é Jesus, o Deus que dá. Ele é Jesus,
aquele que fortalece, tudo eu posso, aquele que fortalece, tudo eu posso, aquele que fortalece, tudo eu posso, aquele que fortalece. A tua palavra abre o nosso céu, o teu Espírito nos requer. A tua palavra abre o nosso céu, o teu Espírito nos requer. Tudo eu posso, aquele que fortalece, tudo eu posso, aquele que fortalece, tudo eu posso, aquele que fortalece. Tudo eu posso, aquele que fortalece. Com teu sangue, Senhor, pegadores, do tua voz, nós vamos te amar. Com teu sangue, Senhor, pegadores, do tua voz, nós vamos te amar. Tudo eu posso, aquele que fortalece. Tudo eu posso, aquele que fortalece. Tudo eu posso. Ele fortalece, tudo eu posso, aquele que fortalece. Ele ajudou, nessa dificuldade. Ele ajudou, mostrando na batalha. Ele ajudou, nessa dificuldade. Ele ajudou, mostrando na batalha. Tudo eu posso, aquele que fortalece. 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 Aleluia, 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 glória a Deus. Aleluia, 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 glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aleluia, 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 glória a Deus. Aleluia, 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 glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Glória ao céu, o glória não glória. Glória ao céu, a igreja dá glória. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Glória ao céu, glória ao poder. Glória ao Pai, a igreja dá glória. Glória ao céu, glória ao poder. Glória ao Pai, a igreja dá glória. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. Glória ao Pai. Glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, a igreja dá glória. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, a igreja dá glória. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Glória ao Pai. Glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Depois de cantar, Senhor, depois de dançar,
cantar, chegou. Tempo de cantar, chegou. Tempo de dançar, chegou. Ele vem, tocando sobre o bode. Ele vem, tocando sobre o bode. Seus cabelos são pretos como a neve. Seus cabelos são pretos como a neve. E seus olhos, a fogo. Incendeia, Senhor, a sua glória. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Incendeia, Senhor, a sua glória. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Incendeia. Depois de cantar, chegou. Depois de dançar, chegou. Depois de cantar, chegou. Depois de dançar, chegou. Ele vem, tocando sobre o bode. Ele vem, tocando sobre o bode. Seus cabelos são pretos como a neve. Seus cabelos são pretos como a neve. E os seus olhos, a fogo. Incendeia, Senhor, a sua glória. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Incendeia, Senhor, a sua glória. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Incendeia. Jesus, cavalheiro do céu, capelejado no campo de batalha, venceu o serpente perigosa, e a nação vivo do corpo. Jesus, cavalheiro do céu, capelejado no campo de batalha, venceu a serpente perigosa, e a nação vivo do corpo. Toda glória ao Deus do Pai, toda glória ao Pai de Israel, toda glória e levantamento, recolhimento pela voz. Toda glória ao Deus do Pai, toda glória ao Pai de Israel, toda glória e levantamento, recolhimento pela voz. Jesus, caminho do céu, capelejado no campo de batalha, venceu a serpente perigosa, e a nação viu com você. Jesus, caminho do céu, capelejado no campo de batalha, venceu a serpente perigosa, e a nação viu com você. Toda glória ao Deus do Pai, toda glória ao de Israel, toda glória de Israel, Rei dos reis, estrela. Toda glória ao Deus do Pai, toda glória ao de Israel, toda glória de Israel, Rei dos reis, estrela. Aonde é que vai morar? Na terra vai pegar fogo. Aonde é que vai morar? Eu vou, Jesus mora. Eu vou, Jesus mora. Onde
Aplauda o Senhor. Ele vai fazer a nossa oração. Nosso Correio. Correio, alegre, animado, e vai receber a adoração também e sair desse lugar. Porque você, aleluia, está aqui para adorar, glorificar esse Jesus que te dá vida e abundância, esse Jesus que protege você e a sua casa. Ele é o anel do escudo. Passar a pastora, que vai dar continuidade aqui na adoração. Aleluia, creio que vai ter uma palavra para nós nessa noite. Está falando através do Correio, aleluia, está falando através do louvor, aleluia, que a adoração é falando através da palavra. Glória. Aleluia. Glória. Glória a Deus, está forte, diga graças a Deus. Aleluia, Deus está operando através da celebração. Glória a Deus, toda a honra, toda a glória. Você dá o nome do Senhor, vamos continuar adorando nosso Rei. Aleluia, que tem nos dado vitória, diga graças a Deus. Aleluia, adoro o Senhor nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Toda a honra, toda a glória, Senhor, no nome dele. Aleluia. Creio que Ele está trabalhando. A palavra diz em Isaías 64, 4. Aleluia. E Deus trabalha para aqueles que Ele espera. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, Ele está trabalhando. Me parece que está em silêncio, Ele está trabalhando. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A doce voz que me viu em teu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és do mar, que amigo és, eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Para convicção, coração para querer agradar a Ele. Aleluia. Para convicção, para a verdade. Ei, Senhor, nós temos paz. Tua bondade seguirá, seguirá, Senhor. Tua bondade seguirá, Senhor. Me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti.
de mim. Eu me rendo, Pai, eu me entrego. Você fala do Salmo, Pai, Hebreus 37. Entrega o teu caminho, Senhor, confia nele. Ele agirá, ele vai agir. Ele é fiel, te lança. Você confia nele. És fiel em todo tempo. Descansa. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu discuti essa madrugada. Aleluia. Quando ele salvar, porque ele já está trabalhando. Quando ele estiver salvo no altar, eu vou contar a bondade dele. Vou contar, aleluia, o cumprimento da promessa dele. E se cumpriu na minha família. Eu disse para ele: onde eu for, eu vou contar, Senhor, a tua bondade. Príncipe da paz, livra a tua paz. Opera, Pai. Opera, Deus, na tua glória. Faz de novo, Pai. Você vem essa madrugada para a tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ele é o príncipe da paz. Ele está aqui nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. O mundo está aí fazendo barulho. Aleluia. O mundo está aí, aleluia, gastando energia, a garganta. Aleluia, Coríntios, né, idolatria. Mas nós adoramos o único Deus. Não preciso transformar trazem planos para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. Em lugar não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos para crer em ti. Eu troco nossa comunhão pelo presente, conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando minha força se esgotar, teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que me sustenta de pé. Diga: não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. No lugar não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta em ti. Eu não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia,
paciência. Receba a tua vitória, receba a tua cura, receba a tua libertação. Receba, ele diz para Pedro, ele quando te converteres. Então, aleluia, o dever é nosso se converter, é a nossa vontade, é a nossa querer. Aleluia, diz para a mulher que levou olho, a tua fé te salvou, é a tua fé que vai deixar o teu milagre. Diga para ele essa noite, eu creio, Senhor, eu creio, Pai, te adorar, Pai, você é a nossa força, Deus. Vem forte para Jesus, porque quando você adora, você recebe força, fortalecimento, recebe vida, aleluia, glória a Deus. A poder da oração, eu creio que a poder da oração, diga graças a Deus, assim como a poder da oração, a poder da oração. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Então adoro o Senhor essa noite, com muito louvor, aleluia, porque Ele não rejeita a oração, aleluia. Eu creio que Ele não rejeita a nossa oração, Pai. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi o justo sem respostas, ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anos para continuar. Ele abre as portas para ninguém as fechar. Ele trabalha porque nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga essas mãos, uma vez você chegou, começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Vocês querem história. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende sua mão, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos para continuar. Ele abre as portas para ninguém as fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua vez chegou, começa a cantar
o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. E usa o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Diga, que usa o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Seja glorificado, Pai, seja glorificado, Senhor. Aleluia. Seja glorificado, Deus. Seja glorificado, Pai. Aleluia. Louvado seja teu nome, Deus. Soberano Criador. Aleluia. Pai de nascer Salvador Jesus Cristo. Seja adorado. Aleluia. Aleluia. Seja adorado, Deus, nesta noite. Seja adorado, Pai. Seja adorado, Senhor. Seja adorado, Pai, nas nações, Senhor, na nossa família. Glória de Deus, o princípio e o fim. Aleluia, Criador dos céus e da terra. Aquele que, aleluia, eu mesmo. Aleluia, que venha de mim, o descendente de Davi, o governo que está sobre os seus ombros. Ele é fiel, o trono do homem, o trono de Deus, o Cordeiro de Deus, a oferta de paz, o justo juiz, o grande sumo sacerdote. Aleluia! Ele está aqui nesta noite para operar maravilhas. Ele é somente o Pai, o Cordeiro, o Pai, aleluia, o que, aleluia, recebeu e me deu toda a verdade, no céu e na terra, e debaixo da terra. Ele virá, o nosso Senhor, aleluia, Salvador Jesus Cristo virá. Eu declaro essa noite, ele virá. E ele virá, e ele virá, o leão da tribo de Judá, e ele virá, e ele virá, e ele virá, o leão da tribo de Judá, e ele virá, e ele virá, e ele virá, o leão da tribo de Judá, e ele virá, e ele virá, e ele virá, essa noite, e usa o leão, e que a bênção começa diante da majestade de Jesus, que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Declara, que ruja o leão sobre o Brasil, sobre Macapá, sobre o nosso país. Bem forte, aleluia, para Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai, aleluia, limpando, purificando, transformando, diga graças a Deus. Aleluia. Ele vai passando com vida. Ele passa mais e mais nessa casa, nas famílias planetárias, nos hospitais. Aleluia, nessa noite. Aleluia, que ele passe por aqui. Deus é possível. Aleluia, tudo é possível que ele crê. Deus, tudo é possível está aqui nessa noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando tudo diz que não,
Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. Brilha em meu favor, compra em mim o teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível. Aleluia! Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e compra em mim o teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Diga, o Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Cante aí. O Deus do impossível. Que não desistiu, que não desiste no céu. Ele não desiste. O Deus do impossível. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, você pastor, aleluia, enche muitos louvores para ministrar mais a palavra, aleluia, com certeza tem que ser pregada, né? Louvado seja o nome do Senhor, e eu creio que o Senhor já falou, vai continuar falando nessa noite, e tem mais para derramar, amém? Você que crê nesse Deus do impossível, amém? O Deus que não te abandonou, o Deus que está no comando, aleluia. Se você está respirando, é porque está no comando. Aleluia. Se alguém falou algo, se alguém te intimidou, tentou roubar a tua fé, aleluia. O Senhor é aquele que está renovando essa noite, Ele é aquele que instaura, restitui, Ele é aquele que fortalece, é aquele que, aleluia, é o autor e consumador da nossa fé. Ele pode acrescentar nessa noite para você receber mais e mais, aleluia, daquilo que Ele tem para a tua vida, em nome de Jesus, amém? A Santa pode estar orando pelo designio ofertante de instrução, aleluia, da palavra, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo Deus, poderoso Deus, nessa noite, apresenta, Senhor, todos os irmãos, aquele que dizer, aquele que oferta com alegria, com prazer, Senhor.
porque reconhece que é o Senhor que abençoa, o Senhor que dá saúde, o Senhor que abre a porta, o Senhor que dá sabedoria para administrar. Senhor, é tu, Jesus, tudo é teu, Senhor. Aleluia, Senhor. Até nós fizemos uma aliança contigo e pertencemos a ti, Jesus. Creio, Senhor, que o Senhor está olhando tuas mãos. Cada vez mais que nós temos um compromisso contigo, Senhor, é fiel, é bondoso, tem um compromisso conosco também. Nós estamos aqui compromissados com o Senhor, aliançados contigo. Ó Deus, crendo nas tuas promessas vão se cumprir. Abençoa todos que têm contribuído nessa obra. De perto de longe, abençoa eles. Você que se levanta para empreender o devorador, o migrador, o portador de destruidores. É tu que se levanta ao nosso favor. É tu que vai multiplicar, Senhor, sobre nós, aleluia, a bênção. Tua palavra diz: vamos, Senhor, aleluia, plantar uma folha 100, outra 60, ou 30, Senhor, Deus. Senhor, é tão bondoso que o Senhor, aleluia, vamos nos plantar para colher, porque o Senhor é bondoso, gosta de abençoar os teus filhos que são fiéis contigo. Nessa noite também nós apresentamos diante do Senhor, Deus de poder no nosso ouvido, no nosso corpo, no nosso coração, a pastora que vai ministrar a palavra, usa ela como instrumento da tua irmã, Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito da sabedoria e do conhecimento, Espírito da revelação, usa ela nessa noite para alimentar o Senhor, nós que vamos estar ouvindo a tua palavra de meu, curado, que ouve a palavra, a profecia desse livro e coloque em prática, porque vai receber, aleluia, do Senhor, aleluia, a promessa, a coroa que o Senhor já preparou para nós, em nome de Jesus. Nós somos herdeiro do teu reino, Senhor. Creio que estamos caminhando para herdar o teu reino para sempre, Senhor. Ó Deus, nosso obra é esse. Fala conosco, ó Espírito da verdade. Fala conosco, usando a pastora. Em nome de Jesus, amém. Passar a pastora vai trazer a palavra de Deus nessa noite. Nós vamos ouvir, aleluia, feliz aquele que ouve a palavra da professora desse livro, que ela é a verdade. Glória a Deus, amém? Está abrindo nossas portas, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que pela fé que nós recebemos, diga graças a Deus. Meu Deus fiel, aleluia. Ontem nós estávamos ali no culto, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, a casa do pastor Carlos, glória a Deus, foi uma bênção, né? Deus derramou uma unção forte naquele lugar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós estamos lendo a palavra do Senhor nesta noite, em Efésios, amém? Toda honra, toda glória seja dada no nome do Senhor. O tema é, aleluia, sensibilidade, amém? Você, aleluia, que não sabe o que é sensibilidade, aleluia, você vai, aleluia, nesta noite ter esse conhecimento. Como é que você vai discernir? Como é que você, aleluia, adquire essa sensibilidade? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se você já faz o que Deus está falando na palavra, aleluia, então eu creio que você já tem a sensibilidade, né? Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja no nome do Senhor. Esta noite de bênção, amém? Aleluia. Fique, aleluia, tranquilo nessa noite. Não deixa nada nem ninguém tirar, aleluia, a tua atenção. Porque eu creio que o Senhor, aleluia, vai estar falando, amém, nesta noite. Para a glória dele. Diga graças a Deus. Aleluia. Aqui, aleluia, Efésios 4, 17 diz assim, ó. Louvado seja o nome do Senhor. Assim eu lhe digo, no Senhor, aleluia, insisto que não vivam mais como os gentios, que vivem na iniquidade dos seus pensamentos. Pode ficar sentado, está sentando, vai glorificando a Deus nessa noite, senão a gente vai esse microfone, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor falou forte ali no culto ontem, né? Aleluia. Eu creio que está falando também nessa noite, aleluia. Por que o Senhor tem lugares que se manifestam de maneira poderosa?
porque a pessoa deseja, porque a pessoa quer mais, porque a pessoa se lança, diga graças a Deus, aleluia. Aqui, aleluia, está como tema aqui, aleluia, a referência aqui, aleluia. Olha só o que diz, procedimento dos filhos da luz. Né? O que é que significa isso, pastor? O procedimento é o proceder, é a nossa atitude. Por isso que está dizendo essa noite, aleluia, que assim está dando conselhos no Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui, aleluia, o apóstolo vem trazendo a memória, vem para aqueles que estão buscando o conhecimento, aleluia, a vida com Deus, aleluia, buscando se separar do mundo, que a palavra diz que eles não amar o mundo, nem o que é no mundo, senão o amor de Deus está em nós, amém? Aleluia. Então ele está dizendo para a gente não viver mais como os ímpios, aleluia, que vivem nas suas iniquidades, né? Nos seus pensamentos. O mundo ele está aí, aleluia, os seus pensamentos para que não do mal, né? Quando fala do mundo, quando fala gentios, aleluia, são os pecadores, pagãos, as pessoas que são incrédulas, pessoas que ainda não têm uma aliança, pessoas que ainda não têm um compromisso com a palavra, que ainda não têm, aleluia, essa mentalidade de cristão, aleluia. Então ele está dizendo, não vivam mais como os gentios, aleluia, que vivem na iniquidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos, aleluia, no entendimento, ou seja, o pensamento está fechado. Então, morto espiritualmente, né? Não tem visão, não tem discernimento do Espírito, não tem sensibilidade. Ontem eu preguei esse tema lá, aleluia, preguei com esse texto, preguei com alguns textos, alguns versículos, foi algo forte, Deus falou de uma maneira diferente, e hoje Ele está falando aqui de uma maneira, aleluia, também diferente, diga graças a Deus. Por quê? Porque Ele conhece cada um de nós, Ele sabe nossa com certeza, atitude, nosso proceder. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa vida Ele conhece a minha vida, a tua vida. Então Ele está dando um conselho mais e mais. Não vivam como os ímpios. Aleluia. Não vivam mais na iniquidade. Não vivam mais, aleluia, fazendo as coisas que não agradam ao Senhor. Aleluia. Louvado. Quem está entendendo essa noite, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Então aqui estamos com os pensamentos fechados. Aleluia, separado da vida de Deus. Aqui no 18 fala, capítulo 4 de Efésios, está acompanhando aí? Aleluia, é muito bom nós lermos a Bíblia, porque a Bíblia ela é lâmpada, a Bíblia ela é luz, diga graças a Deus. É ela que vai, aleluia, com certeza, te conduzir para o novo caminho para chegar no céu. É a Bíblia, ela é a bússola, ela é, aleluia, a verdade, ela é a espada, ela é, aleluia, com certeza a água que nos limpa. Por isso que nós temos que meditar. Para ter essa sensibilidade, nós temos que meditar. Nós temos que estar alinhados. O que é isso? Ligado com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Ligado com a palavra. Ligado com a obediência da palavra. Aleluia. Samuel vai dizendo ali, aleluia, ele traz ali, aleluia, uma frase ali para Saul. Aleluia, que era melhor obedecer do que sacrificar. Porque ele queria lhe sacrificar, ele queria desobedecer, fazer algo que não agradava ao Senhor. E ele achava que estava agradando. Às vezes a pessoa está assim, achando que está agradando a Deus, mas está desagradando. Diga misericórdia. Às vezes a pessoa está na igreja, todo culto, às vezes está lendo, às vezes está, aleluia, meditando, mas está fazendo ao contrário, está distorcendo. E às vezes até fala de algumas pessoas que estão fazendo também, aleluia, errado. Diga misericórdia. Mas, aleluia, não está se observando. Por quê? Porque está com a mente assim, como está aqui, ó. Aleluia. Está com certeza uma mente fechada. Aleluia. Está cego espiritualmente. E a Bíblia vai dizendo que um cego não pode guiar outro cego. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Não pode guiar. Senão os dois vão cair no buraco, né? Os dois vão tropeçar. Os dois vão cair. Aleluia. Os dois não vão poder, aleluia, se erguer. Vão ficar tanto tempo a Bíblia. Puxa outro abismo. Aleluia. Então a palavra está dizendo essa noite aqui. Ontem ela falou, aleluia, de uma outra maneira. Hoje Deus está falando de uma outra direção, outro foco. Porque Ele te ama, porque Ele quer, aleluia, te dar vitória. Em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Ele é poderoso de estar aqui nessa noite. Amém? Aleluia. Esse texto ele é muito lindo. Aqui, aleluia, você já não tem, medite mais.
aleluia, aqui no, aleluia, Efésios 4, 17, aleluia, vai até, aleluia, 24, né? O que Deus tem, aleluia, para falar das imagens. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui eu falei até o 18. Olha só que fala, aleluia, vou repetir o 18. E eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, por causa da ignorância, e que estão, aleluia, devido ao endurecimento do seu coração. A pessoa está ou não está com o coração duro? Aleluia, quando a pessoa não tem sensibilidade para ouvir o Espírito, quando a pessoa está, aleluia, em dois pensamentos, quando a pessoa está sobrecarregada, aleluia, às vezes ela está, aleluia, fazendo algo que não está na direção de Deus. Por isso que ela fica sobrecarregada, ele fica sobrecarregado. Porque ele não está com sensibilidade, ele vai e faz o que quer. Aleluia, diga misericórdia. Aleluia. E quando a pessoa tem a sensibilidade, a pessoa, lembrando hoje mais e mais, que a sensibilidade ela só vem, aleluia, pela, ali com certeza, a vida com Deus, amém? A pessoa que tem uma vida com Deus, tem ali o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ela vai discernir, ela vai ter sensibilidade, pela intimidade. Como que eu consigo? Como que eu ali recebo essa sensibilidade? É pela obediência da palavra, primeiro passo. Tem que obedecer, não tem que ser somente ouvinte, tem que ser praticante. Diga graças a Deus. Eu pedi para Deus fala, Zé, não seja, eu coloquei aqui, está aqui, tem vários textos aqui. Aleluia. Mas eu falei, Espírito, fala, Senhor, fala no meu ouvido. Eu acho lindo quando Deus, aleluia, ele muda até a pregação. Diga graças a Deus. Quando ele te ama, quando ele quer, ele te dá um abraço, perdão, quer liberar uma graça, ali um fortalecimento, um renovo. Aleluia. Jesus nem quer estar te exortando, né? Ele nem quer estar, aleluia, de alguma forma disciplinando nesse momento agora. Ele quer te dar um abraço, ele quer te, aleluia, com certeza te animar, trazer ânimo, como ele trouxe ali para Josué. Foi o próprio Deus que falou. Deus falou ali com Josué, ele ouviu a voz de Deus com Moisés. Que privilégio. Você quer sentir, aleluia, esse mover, você quer receber. Eu disse que pastor, eu preguei lá, falei também, essa experiência que eu senti algo no meu ouvido, aparecia algo, não é físico, é algo espiritual, algo que se movia assim, aleluia, perto aqui da entrada do meu ouvido. E eu estava já, aleluia, com essa vontade de pregar sobre sensibilidade. Senhor, me deu a direção, né? Sempre te coloca o Deus de certo Deus, né? Por isso o pastor vai dizendo que tem muitas vozes, né? Porque tem a voz do eu, tem a voz das pessoas, tem a voz do inimigo. E sempre tem que pedir, Senhor, confirma. Aleluia. E eu acordei ontem com essa frase, a voz dizendo sensibilidade. Foi tremendo ontem lá no culto. Deus derramou muito ali. Por quê? Porque ele já conhece a palavra e sabe que Deus estava falando sobre sensibilidade. Que a igreja tem que ter mais sensibilidade, discernimento de espírito, para ouvir a voz do Senhor, para ir aonde Ele já está trabalhando, para ir aonde Ele já está operando, para esperar o que Ele já está preparando para ti. Diga graças a Deus. Não para ficar perturbado, ansioso, aí desejando algo que Ele não quer, que Ele ainda não operou e que Ele não está trabalhando. Aleluia, diga graças a Deus. Pois a pessoa está assim, desligada, até perde ali a vida espiritual, está morto espiritualmente, porque está ansioso, está focando ali no problema, está focando ali, aleluia, naquela diversidade, focando ali, aleluia, em algum problema que está roubando a paz e querendo roubar a coroa. Diga misericórdia. Aleluia. Acho que a pessoa ela tem discernimento do Espírito, ela tem a sensibilidade, ela vai aonde Deus está operando, ela espera naquilo que Deus já está trabalhando. Ele diz, aleluia, em Isaías, aleluia, 64:4, que Deus trabalha para aqueles que Ele espera. Diga graças a Deus. Então Ele está trabalhando, aleluia, nesse problema, está trabalhando neste alvo, aleluia, neste sonho, nesta obra, nesta, aleluia, vida, nesta pessoa que vocês têm, aleluia, com certeza orado, né? Por ela, você tem apresentado, vocês têm apresentado, você apresenta a tua família, apresenta alguém, amém? Aleluia. Até, aleluia, lembrei agora de uma pessoa que me ajudou,
aleluia, eu profetizei sobre a vida dela para receber. Ela disse no momento que ela pediu por uma pessoa. Ela disse, pastor, eu apresentei, quando a senhora profetizou, eu apresentei uma pessoa. Só que eu recebi, eu queria tanto que essa pessoa recebesse, e eu que recebi. Eu recebi a notícia do meu pai, que eu, muito tempo, disseram que ele tinha morrido e ele está vivo. Oh, maravilha, amém? Aleluia. Você quer receber esse extraordinário? Você quer receber boa nova? Você quer receber boa notícia? Aleluia, se coloque. Aleluia. Não pense só em você, não pense só nos teus projetos, nos teus sonhos. Aleluia, deseje algo para alguém, amém? Principalmente alguém que está precisando, alguém que está fraquinho, alguém que precisa de força, precisa se erguer, precisa se levantar. Quando você deseja, Deus opera na tua vida. Diga graças a Deus. Dá uma forte salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Porque a alegria está no coração de Deus, a misericórdia. Aleluia. Ele agiu com misericórdia por nós. Deus enviou o seu único filho unigênito, foi para a misericórdia, para o amor. Aleluia. Foi por amor, né? O amor ao mundo. Deus amou-nos de tal maneira. Mas foi para a misericórdia. Ele teve misericórdia de nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se não fosse Deus na nossa vida, né? Aleluia. Com certeza nós não estamos aqui. Com certeza eu não estaria aqui. Você não estaria aqui. Foi a misericórdia dele que nos alcançou. Por isso que a pessoa tem que querer ser aqui ninguém. Aleluia. Diante de Deus, nós de Deus somos todos iguais. Aleluia. Mas claro que tem alguns que superam, que conquistam. Porque busca, aquele que busca encontra. Aquele que pede recebe. Diga graças a Deus. Então o Senhor está falando nessa noite. Aleluia. Lá em Lembrega, eu estava aqui em casa à tarde. O Senhor falou forte. Eu estava preparando a roupa do pastor e veio forte, aleluia, essa passagem. Aleluia, sobre Saul e, aleluia, ali, Judas, que não tiveram essa sensibilidade. Pereceram, né? Aleluia. E os dois tentaram com a própria vida. Você olha, eu também falei isso lá, não foi, pastor? Os dois ali ficaram tão perturbados, tão, aleluia, ali, aleluia, atormentados. Aleluia, o Senhor é Deus bom, Ele quer alcançar até os oprimidos. Diga graças a Deus. Mas eles que se afastaram, eles que desobedeceram, eles que escolheram, aleluia, o caminho que eles, aleluia, trilharam e ali, aleluia, alcançaram os seus filhos, aleluia. O fim deles foi desta maneira, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eles tentaram com sua própria vida, aleluia, tirar sua própria vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não tinha sensibilidade, não tinha comunhão com o Espírito de Deus. Aleluia, porque na era, aleluia, de Saul, era o Espírito de Deus que habitava. O Senhor, aleluia, ele sai, o Espírito de Deus sai de Saul e entra em Davi. Diga graças a Deus, porque ele foi o quê? O homem segundo o coração de Deus. Ele ouviu, ele desejou, ele buscou, aleluia, Davi buscou o Senhor, buscava o Senhor e recebeu o Espírito de Deus, aleluia, se apossou de Davi e saiu de Saul. E aí veio o Espírito maligno ali, diga misericórdia. Quantos estão assim, amém? Preferindo ali, aleluia, ser ali um instrumento, né? Ou ter ali, aleluia, o Espírito maligno do que ter a presença do Senhor, o Espírito de Deus. E Judas já estava ali caminhando com o Salvador, aleluia. Jesus, ele via tantas maravilhas, né? Judas Iscariote, ele viu ali, aleluia. Ele não tinha sensibilidade, não tinha porque ele não tinha vida, a vida de Deus. Diga graças a Deus que aquele que tem a vida de Deus tem essa sensibilidade. Se você crê nessa vida, se você crê, aleluia, no Espírito Santo, no Espírito de Deus, você tem sensibilidade, você tem discernimento. Diga graças a Deus. E eu creio que o Senhor está falando nessa noite, amém, que Ele quer te dar mais imagens. Olha só o que fala aqui, aleluia, ainda em Efésios capítulo 5, aleluia, vida em, aleluia, comunidade. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor quer, aleluia, com certeza que nós sejamos uma igreja, aleluia, com certeza unidade, amém? Comunhão, vivendo a verdade, se preocupando, se importando um com o outro, amém? Essa é a vontade do Senhor. Ali foi forte ontem, por quê? Porque os irmãos, aleluia, estão seguindo a paz com todos. Nós estamos seguindo a paz com todos, igreja. Então, quando nós nos encontramos, a presença é muito forte, porque a paz do Senhor aumenta. Diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz aqui. Aleluia, Efésios 5,15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem,
que não seja como insensatos, que a pessoa tola, né? A pessoa está, aleluia, na tolice, aleluia, na início, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É para a gente aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Glória a Deus, aleluia. Às vezes a pessoa, aleluia, fica tão esperta no celular, tão esperta na casa dela, na casa dele, mas quando chega na igreja, aleluia, só misericórdia de Deus. Aleluia. Ontem ali nós sentimos tanta presença do Senhor. Foi um avivamento tão grande ali. Por quê? Porque, aleluia, nós temos sede e fome. A igreja tem sede e fome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Os dias são maus, igreja. Se levanta, busca, fique de pé, aleluia, na presença do Senhor. Fique de pé na presença do Senhor. Fique de pé diante, aleluia, Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Busque Ele. Busque, anseie, deseje, aleluia, para receber cada dia mais. Aleluia. Olha só, 47. Portanto, não seja insensato, mas procure compreender qual a vontade do Senhor. Aleluia. Qual é a vontade do Senhor? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que Ele quer, que nós, aleluia, procuramos, né, compreender, buscamos, Senhor, qual é a tua vontade para a nossa vida? O Senhor quer, Pai, aleluia. O que é que o Senhor quer para a minha vida? Me fale, me dê direção. Aleluia. Olha só o 18. Não se embriague com vinho, que leve à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre, aleluia, assim, com hinos, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando, aleluia, de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeite-se uns aos outros, por temor a Cristo. Isso que Ele quer, hein? Que nós sejamos, aleluia, sujeitos. Que é sujeitar-se? É a pessoa ser submissa, é a pessoa honrar, respeitar, é a pessoa, aleluia, com certeza, aleluia, ser fiel uns aos outros, né? Falar, aleluia, a verdade com verdade, falar com mansidão, ser pacificador, hospitaleiro. É isso que o Senhor quer para a igreja, amém? Para cada um de nós. Diga graças a Deus. Ele está dizendo aqui para não se embriagar de vinho, aleluia, mas que nós possamos nos encher do Espírito Santo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a vontade dele. Que bom que você está aqui hoje. Que bom que você escolheu estar na casa do Pai hoje. Aleluia. Que você escolheu se encher dele. Ele está te enchendo nessa noite. Porque é a palavra dele que nos enche. Diga graças a Deus. É a palavra de Deus que nos enche. Aleluia. Glória a Deus. Só deixar alguns versículos que eu deixei aqui para a gente já orar. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para sempre seja agradecido e adorado. Esse Deus é maravilhoso. Aleluia. Eu creio que Ele está falando nessa noite. Glória a Deus. Alguns versículos, aleluia, que a pastora separou aqui para edificar mais e mais, aleluia, a tua vida, em nome de Jesus. A gente vai já estar orando, aleluia. Glória a Deus, toda a honra, toda a glória seja dada no nome do Senhor. Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. Mas agora desejo uma melhor, aleluia. Isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles e de ser chamado o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Aleluia. Então, quando nós somos cidadãos dos céus, quando nós obedecemos o Senhor, Ele não se envergonha de ser nosso Deus. Diga graças a Deus. Então, se for o contrário, se a pessoa não está vivendo, aleluia, a vontade de Deus, não está esperando, aleluia, essa novo céu na terra, né? Aleluia, está aqui, está dizendo, isto é, aleluia, celestial, é a morada eterna, né? Se a pessoa está, aleluia, esperando essa nova terra, o céu, a nova Jerusalém, a presença do Senhor, a eternidade com Deus, então ele não se vergonha, mas se ela não tiver, a pessoa, aleluia, com certeza vai ser negada e Deus vai se envergonha de ser o Deus dele. Olha só o que está dizendo aqui, por isso também Deus não se envergonha deles, aleluia, de ser chamado seu Deus,
porque já lhes preparou uma cidade. Diga graças a Deus. Deus é todo poderoso. Onde está essa passagem? Está ali em Hebreus 11, 16, amém? Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê aqui Abraão, Isaac, Jacó, Raabe, a gente vê aqui as muralhas de Jericó caindo, tudo pela fé. Então, se você crer, você também vai receber o cumprimento das promessas. Você sabia que eles saíram e nem receberam todas as promessas? Por que, pastor? Porque Deus é grandioso, poderoso, a promessa dele não tem, aleluia, limite. Como o amor dele, como ele, é sem limite. Ele disse para Abraão: olha para o céu, vê se você consegue contar as estrelas. Olha para a areia do mar, vê se você consegue contar, aleluia. A areia do mar, você consegue contar? Assim será a tua descendência, assim será a tua bênção, Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, às vezes, a gente nem recebe, nem vamos receber tudo, porque Ele é grandioso. É muito, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Grandiosa, aleluia, as bênçãos do Senhor. É numerosa, é como as estrelas do céu e a areia do mar. Diga graças a Deus. Aleluia. Eles saíram da terra e não receberam todas as promessas. Aleluia. Raabe, ela foi mais inteligente do que muitos crentes, sabiam? Aleluia. Ela fez uma aliança ali com os espias. Ela acolheu eles, aleluia. Ela observou o poder do nosso Deus. Mais do que os crentes, ela falou para eles lá: eu sei que o Senhor vai dar vitória, aleluia. Ela fez uma aliança, aleluia. E foi salva ela e a família dela. Diga graças a Deus. Então, se você perseverar nessa aliança, perseverar nesse caminho, você vai ser alcançado em tua casa. A palavra dizendo: creia que Jesus será salvo em tua casa. Aleluia, nesta fé que eu estou, aleluia, me assegurando a cada dia, me apoiando, aleluia, confirmando, buscando a cada dia ali, aleluia, a perseverança, aleluia, esperando com paciência. Essa noite eu até falei uma frase para o Senhor, aleluia, sempre é tantas frases, tantas palavras, né? Davi ali, a gente vê os salmos, palavras lindas que ele ali, aleluia, ele falou diante de Deus. Às vezes a gente pensa espontâneo, né? Mas nessa madrugada foi diferente, já pela manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Veio na minha mente ali a passagem que fala que ele é o príncipe da paz, né? Fala de Isaías, aleluia, que ele é maravilhoso, né? Conselheiro, Pai eterno, né? Aleluia, príncipe da paz. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu falei para o Senhor na palavra: Senhor, salva minha família, salva meus filhos. Aonde eu for, Senhor, eu vou contar o testemunho. Aonde eu for, Senhor, onde eu for pregar a palavra, louvar, eu vou falar, aleluia, que o Senhor fez, salvou minha família. Aleluia, não deixe que não se perca, Senhor. Salva eles, Pai. Tem misericórdia, alcança o teu poder. Porque a palavra falou aqui em Hebreus que os dias são maus, em Efésios, né? Aleluia, e falando que os dias são maus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos aqui de pé para interceder, perseverar, para que a nossa família venha estar, aleluia, com certeza, aquele grande dia, amém? Aleluia, na Nova Jerusalém também. Em nome de Jesus, amém? Então, continue marchando, continue perseverando, porque o Senhor, aleluia, é isso que Ele quer para a nossa vida, amém? Ele quer que nós amamos e obedecemos o seu mandamento. Olha que Ele fala aqui no Evangelho, aleluia, de João, capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então, Ele quer que nós, aleluia, obedeçamos. Possamos obedecer, Senhor, cada dia, nos dá força, fortalece a nossa fé, a nossa perseverança. Diga para Ele nessa noite: eu quero, Pai, te obedecer, eu quero ser alcançado, eu quero, Pai, ver minha família também, em nome de Jesus, servindo, aleluia, até a eternidade, em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus que está na casa essa noite falando, amém? Glória a Deus. Olha só que Ele diz: quem dera se Ele estivesse sempre no coração, aleluia, e está disposto para temer e para obedecer, aleluia, a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com o seu descendente para sempre. Deuteronômio 5, 29. Então é isso que Deus quer, que nós tenhamos sempre à disposição, sempre prontos, preparados para obedecer Ele, para que nós nessa casa, amém, alcançamos a bondade e misericórdia do Senhor. Amém? Para que nada venha nos atingir. Aleluia. Aí vai acontecer como está no Salmo 91. Praga alguma chegar à tua tenda. Aleluia. Porque Ele vai dar ordem. Porque Ele vai estar protegendo, vai estar nos guardando, vai estar nos livrando, vai estar nos salvando. Diga graças a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Para sempre seja engrandecido e adorado. Aleluia. Deixei também aqui o salmo. Aleluia. Tem muitos, mas a hora está passando. Eu creio que tem outra oportunidade para mim estar ministrando, amém? O salmo aqui fala, aleluia, o salmo 103. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Está vendo aqui na Bíblia, aleluia, o telefone está um pouco hoje, eu creio que você está falando, né? Salmo 103. Eu deixei bem separado para mim poder falar mais, aleluia, mas Deus está no controle, Ele sabe todas as coisas, diga graças a Deus. Aleluia. O Salmo 103. Olha que fala. Glória a Deus. Para a gente se edificar e já orar. Glória a Deus, aleluia. Para você não se esquecer do que ele já fez, eu vou continuar fazendo, amém? Salmo 3. Assim, bendiga o Senhor minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Ele perdoa todos os seus pecados, cura todas as suas doenças, que, aleluia, louvado seja o Senhor, resgata a sua vida de sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Diga graças a Deus. E o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Viu o que eu falei? O Senhor, ele, aleluia, Ele age na vida do oprimido. Ele quer alcançar o oprimido. Aleluia. A vontade dele é restaurar, é restituir, aleluia, fazer maravilhas, operar milagres, sinais e prodígios. Essa é a vontade do Senhor. Aleluia. Olha o 8. O Senhor é compassivo, misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Fique de pé nessa noite, amém? Aleluia. Nosso Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo, Ele quer te abençoar, Ele quer te curar, mas você precisa buscar, continuar buscando, perseverando, você precisa se entregar aos irmãos, fazer algo para Ele. Eu não estou dizendo para você negociar, não, aleluia, você precisa, em nome de Jesus, aleluia, com certeza, plantar para colher, aleluia, glória a Deus. Continua plantando, continua buscando, continua orando, continua meditando a palavra, continua lutando para, aleluia, praticar a palavra. A sensibilidade, ela só vem pela leitura da palavra, pela obediência da palavra. Ela só vem pela fé, ela só vem pelo andar pelo Espírito, viver pelo Espírito. Aleluia. Quem tem o Espírito tem a sensibilidade. Tem discernimento, aleluia, vai discernir o que Deus está falando, para onde você ir, aonde você vai investir, aonde você vai conquistar, aonde você vai alcançar, Ele vai te dar direção, sensibilidade vai te dar. Diga graças a Deus, adora Senhor, exalta no meio dessa noite, olha pela tua vida, olha para a tua casa, deixa de meninices, deixa de perder tempo no celular, deixa de perder tempo com coisas inúteis, em coisas insignificantes, em coisas que não te edifica, em coisas que não geram cura, em coisas que não geram milagre, em coisas que não geram a bênção do Senhor. Aleluia! Investe no reino, investe no teu ministério, investe na tua vida, investe na tua família, investe no teu tempo naquilo que vai trazer crescimento, vai trazer vitória para a tua alma, para a tua família, em nome de Jesus. Quem é esse? Quem é esse que quer te dar crescimento? Quem é esse que quer te ver no prêmio? Quem é esse que quer te ver, aleluia, conquistando, aleluia, como fala, aleluia, em Josué capítulo 1, ali se tu, aleluia, te desviar para direita ou esquerda, meditar de dia e de noite, vai ter, aleluia, sucesso, você tem sentido em tudo que tu quiser, onde colocar a mão, onde colocar os pés, tu vai ter vitória, tu rebanaço o inteiro, tu rebanaço está faltando essa geração. Sabe por que o mover não está aqui? Sabe por que você não tem mover? Sabe por que você não está sentindo mover? A presença dele, porque você tem gastado tempo com outras coisas. Você não tem dobrado o joelho, não tem gastado investido tempo com o teu Criador, não tem falado com ele, não
alma, não faz jejum para a tua família, não jejua por você, não jejua por esse projeto, pelo propósito. Jesus falou, quando ele, aleluia, não tivesse paz, aleluia, não tivesse paz com a noiva, não tivesse paz, aleluia, com a sua ovelha, não tivesse paz, aleluia, com o discípulo, não tivesse paz, aleluia, com aquele que estava servindo. Ele precisa, necessário jejuar para mortificar a carne. Aleluia! Ele está falando nessa noite. Te prepara, Israel. Te põe de pé. Aleluia! Enquanto é tempo, te põe de pé. Busca o Senhor. Busca o Senhor. Busca com sinceridade. Inverte tempo. Faça até coisa do ministério. Faça até coisa da tua vida. Faça até coisa do céu. Faça como Cornélio. Ele estava no olhar de Deus, a oração dele, a escola dele, o rebanaço dele. E ele em sua casa foi alcançado, foram batizados, o Espírito Santo com fogo, foram batizados, foram cheios do Espírito. O rebanaço dele. Nessa praia, nessa noite, você já foi batizado, aleluia, nas águas. Você não se envergonha. Eles foram batizados pelo Espírito Santo antes de descer nas águas. Ali Cornélio na sua casa. E os que estavam lá como convidados. Porque eles creem nessa palavra. Eles creem na palavra de Deus. Eles creram, eles reverenciaram, respeitaram a palavra. Viveram a palavra e receberam o Espírito. Ele está falando nessa noite, sabe por que esse sono? Sabe por que esse peso? Sabe por que esse cansaço? Sabe por que essa demora? Porque ele não tem buscado. Não tem buscado, não se deve. Tem gerenciado. Tem aleluia. Levaraço esse. Tem aleluia. Tratado com desprezo. Quando Deus manda fazer algo. Quando Deus convida. Aleluia. E diz não para ele. Levaraço esse. O Senhor está falando essa noite. Não fica com medo de perder algo. Ele é quem recompensa. Ele perguntou, aleluia, quem queria caminhar. Por ter deixado tudo, aleluia, para seguir ele. Ele falou que ia ter, aleluia, aqui na terra. Sem vezes mais. Ia ter bênção, ia ter campo, ia ter, aleluia. Bênção, campo, família. Ia ter, aleluia, uma vida bem-sucedida, vida longa, um futuro, aleluia, abençoado. E aí tem vida eterna. Aquele que deixa tudo para seguir Jesus. Jesus, aleluia, não tem nada para ninguém. Jesus recompensa. Jesus é o convívio. Jesus é a porta. Jesus é a porta. Jesus é sangue e é a chave. Jesus é a chave. Jesus, aleluia, é, aleluia, bastante. Aquele que entrar, aleluia, pela porta, encontrará a chave bastante. Sabe o que significa bastante? É alimento espiritual. É a vida dele. É a presença dele. Você precisa ler os caras errados. Precisa passar por essa porta estreita. Precisa andar nesse caminho estreito. Precisa ter prazer de andar. Precisa andar com alegria. Mas você está cabisbaixo. Tristeza nos olhos, se olhar. Pessoa olha para você ver a tristeza. Vê aleluia esse desânimo. Vê aleluia credibilidade. Vê aleluia novo caso. Aleluia, chamar essa noite para crer. Está te convidando, volta a crer. Volta a crer. Deixa de despertar o novo está aqui. Deixa de despertar o novo está aqui. Faça da tua família. A tua família está descendo. A tua família está morrendo espiritualmente. É da tua culpa. Você tem aleluia que receber, se levantar. E é trabalho, é intercessora. Profetiza na tua casa.
falta de sensibilidade de Espírito. Aleluia, dá Espírito, ser guiado pelo Espírito. Porque o Espírito ele se apaga com palavra, ele se apaga com pensamento, ele se apaga com atitudes erradas, pensamentos errados. Ei, que a palavra nessa noite ele pode ser apagado da tua vida, ele pode estar apagado nessa noite, mas se você quer, você pode trazer, aleluia, a existência dentro de você, ele pode estar triste dentro de você, mas se você quiser nessa noite, ele traz o melhor, ele traz o melhor. Ontem ali no culto, aleluia, Deus apontou o erro, a falha de um jovem. O jovem apenas ouviu a voz do Espírito. A palavra de Apocalipse, aquele, aleluia, aquele, que está atento, que está com a vida atento, que está com a vida atento. Aleluia, aquele que o Espírito está dizendo às igrejas. Entra na porta. Você vai ter uma porta. Você vai ter uma porta para quem está com o ouvido. Os ouvidos daquele que o Espírito está falando às igrejas. Ele é a porta, Jesus é a porta. Ele é a porta da eternidade. Ele é a porta que você precisa. Ele é a solução. Ele é a solução para tudo que você precisa. Ele é o corpo, ele é a vida, ele é a existência, ele te dá a existência, ele te dá a aleluia que você precisa. Se você precisa de amor, ele te dá. Deus é amor, nós amamos como ele nos amou primeiro. Se você precisa de fortalecimento, se você precisa de fé, te dá toda a fé. Peça para ele nessa noite, peça para ele nessa noite. Se você tem dobrado, dobra mais. Aumenta a intensidade da oração, aumenta a intensidade da oração, aumenta o tempo com ele, porque ele está pedindo tempo com ele, ele está pedindo, larga esse telefone, larga, aleluia, aquilo que te pede, de buscar, aleluia, de oferecer o perfeito sacrifício de louvor. Você tem talento, você tem dom para orar, tem dom para pregar, tem dom para evangelizar. Pode falar se tem boca, você tem a minha palavra, a minha fala mais dele, menos de você, mais dele. A diga para ele, eu posso me influenciar para que cresça, que eu possa me esvaziar mais essa noite, te dando ansiedade, te dando preocupação, te dando medo, te dando aquilo que vai me focar. Diga para ele essa noite, tira meus pensamentos, Pai, tira meus olhares, Senhor. Quero focar no Senhor, quero que meu alvo seja Cristo. Eu quero parecer que eu sou teu alvo. O alvo de Jesus é as almas, somos nós. Aleluia, meu adversário também está de olho nas almas. O adversário dessas almas, ele veio matar, roubar e destruir. E você está nessa noite de vigiar e orar, para que não caia em tentação. O Espírito é
Pai. Vai gerando temor, vai gerando compromisso, vai gerando maturidade, vai gerando, meu Pai, aleluia, intimidade. Vai gerando discernimento, vai gerando sensibilidade, Pai. Vai gerando, Deus, obediência, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, eu falo nessa noite, Pai. Que aquele que obedece tem teu espírito. O Senhor se aposta para aquele que obedece. Mas aquele Pai que desobedece, aquele meu Pai que nega o teu nome, Pai, negado. Aleluia. O que entra na pessoa que nega o Senhor é o espírito, Pai, ele é maligno. Vai operar nessa noite, Deus. Vai atrair no Senhor vida. Vai atrair as famílias, Pai, das nações. Vai atrair as famílias, Pai. Meu Deus, aquelas que estão, meu Pai, com os queridos, Pai. Meu Deus, nos hospitais, Senhor. Meu Deus, no leito, numa enfermidade. Vai atrair o coração, Pai, nessa noite. Vai atrair o coração dos doentes, Pai. Para que buscar receber a cura. Meu Deus, a palavra diz, Senhor. Diz, meu Deus, aleluia. Pai, vai registrar, Senhor, que alguns estão enfermos por iniquidades. O Senhor falou, Pai, o Senhor tem Pai da verdade, para perdoar o pecado e para curar, para salvar a liberdade. Falaram, alguns falaram, quem é esse que tem poder para perdoar pecados? Ele falou, aleluia, que é mais fácil dizer, levanta e anda, eu perdoar os seus pecados. Ele está dizendo essa noite que tem algo em oculto escondido. Não é normal que a pessoa ficar com o tempo esperando. Não é normal ficar com o tempo esperando com eternidade. Oh, aleluia, algo que está desejando. Ele diz que aquele que deleita nele, aleluia, ele agirá. Ele vai agir. Aleluia, alguma coisa está errada. Você precisa ler, se examinar. Você precisa se alinhar. Seja alinhado com o Senhor. Organiza a tua vida, a tua casa para entregar a tua vitória. Organiza a tua vida, a tua casa. Organiza. Seja alinhado. Aleluia. Aquilo que você não fazia com o teu esposo, volta a fazer. Volta a fazer. Peça para ele ânimo nessa noite. Peça vontade para fazer. Peça vontade para fazer para você. Aleluia. Às vezes vai e fica sobrecarregado. A mulher fica sobrecarregada por quê? Porque não tem a ajudado o outro, não tem compartilhado, não tem semeado a submissão, não tem semeado a obediência do Senhor. Ele está falando nessa noite: obediência eu quero, obediência eu quero, o que eu sei eu quero para a igreja, eu quero para operar mais, para me fazer maravilhas, para me fazer operar sinais e maravilhas. Essa é a vontade do Senhor na nossa vida. Ele quer operar sinais e maravilhas. Ele quer salvar, ele quer curar, ele quer perdoar, ele quer transformar, ele quer restaurar, ele quer restituir. Mas você precisa fazer aquilo, embaixo aqui, aleluia. Tem que plantar, tem que semear, tem que se concentrar, tem que se ajustar. Ele vai fazer, vai entregar os transformados. Vai ser lindo, ele vai fazer. Mas você precisa se alinhar, você precisa se alinhar, você precisa se posicionar, porque ele vai entregar, né, fiel. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, pela direção. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Deus, pela tua vontade, pelo teu amor. Nos espere, Pai, em segurança nos guardas desta noite, desta madrugada. Vai a nossa casa, nossa família, familiares parenteiras. Guarda, meu Pai, a igreja que vem te buscar essa noite. Que a tua presença, que a tua paz, o teu amor esteja cercado, Pai. Leve segurança, Deus. Leva, Pai, permaneça, Pai, na sua vida, na sua casa. Vai agindo quando estiver fazendo algo, Pai. Lembra aí dessa palavra, Senhor. Quando estiver, meu Pai, a carne estiver afinando, a carne desejando, meu Pai, impulsionar eles para fazer o que não te agrada. Fala com eles, Pai. Oh Deus, traga agora, convença, Pai. Repita a verdade, convença. Convença para eles serem abençoados, para eles serem, Pai, protegidos de todo mal, para eles terem livre escape, livramento, Pai, na sua casa, na sua família, familiares, parentela, e a igreja de grande cá. Amém. Eu importo para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Olha o pastor para nos dar a cabeça, aleluia. Glória a Deus.
glória de novo, Senhor. Glória a Deus. Vamos dar para cima com Deus. Aleluia. Glória ao nome de Deus. Que a graça e o Espírito e calção do Espírito de Deus. Que a sua guerra do Senhor hoje e para sempre. Amém. Aplauda o Senhor. Agora hoje na presença de Jesus. E até o próximo domingo. Até mais. Glória a Deus.